Itapuã em Debate, democratização da informação, recebendo o orador espírita no cenário central do programa, Divaldo Pereira Franco, que recentemente esteve aqui em Pato Branco promovendo um seminário, o seminário Encontro com a Saúde e Paz no Clube Pinheiros, uma promoção do Centro Espírita Fraternidade, Sociedade Espírita Fraternidade aqui em Pato Branco, que reuniu milhares de pessoas em que estão, obviamente, em busca da saúde, da paz, e para que todos nós possamos ter essa tranquilidade, né, a paz interior, a reflexão que nós estávamos debatendo no bloco anterior. Professor Divaldo, nós percebemos aí na sua biografia, o senhor publicou 202 livros psicografados. Como foi a primeira experiência literária, digamos assim, espiritualmente falando? É muito curioso, porque eu não entendia nada de espiritismo. Pelo contrário, rejeitava. Porque eu tinha vocação sacerdotal. Eu desejava ser padre ou ser médico, nem uma coisa nem outra. A nossa família não tinha recursos para me encaminhar à capital, onde tinha a faculdade de medicina. E com os fenômenos eu perdi a possibilidade de continuar na Igreja Católica, que eu respeito demasiadamente. Desejo dizer que nós espíritas respeitamos todas as religiões e não religiões. Para nós o importante não é o rótulo, é o produto. Mais vale um ateu nobre do que um religioso vulgar e insensato. No entanto, nós adotamos o espiritismo porque nos responde aos conflitos e às angústias. Eu estava num carnaval em casa de amigos numa cidade do interior, quando senti muitas dores no braço direito desde o amanhecer. Naquele tempo, a ignorância cultural, ainda mais no interior, e amigos disseram, deve ser uma dor reumática, porque é uma cidade fria. Fria nos padrões baianos, que é de 25 graus. Então, me fizeram massagem, mas eu não melhorei. Massagem com álcool e cânfora. Um amigo espírita, um senhor idoso, respeitável, ele disse, Divaldo, talvez isso seja um fenômeno, vamos tentar escrever. Eu achei tão estranho, eu não sabia o que era isso. Ele me pegou um lápis, pegou papel de embrulhar pão. Era um papel pardo que se usava à época. Cortou várias laudas, colocou, eu pus o braço e o lápis. O braço disparou. Eu fiquei surpreso de estar escrevendo sem pensar. Eu digo, meu Deus, é uma super loucura. Como eu posso estar escrevendo sem estar raciocinando? Escrevi uma página e no dia seguinte voltamos à experiência, eu comecei a receber diretrizes, como deveria fazer, como deveria concentrar-me. Aí é que eu fui ler o livro dos médiuns para poder saber a minha conduta. Psicografei mais de 1000 folhas e no ano de 1956, esse espírito amigo disse, queima tudo. São exercícios, não tem nenhum valor literário. Estamos disciplinando o teu fluxo nervoso para o futuro. Eu continuei a psicografar, depois de queimar aquele material que achei fantástico, mas... Que era? Eram mensagens de paz, cartas de pessoas desencarnadas aos familiares, mensagens de ternura, muitas palavras de conforto. Culturalmente, eu achei-as notáveis, mas os espíritos disseram que não tinha nenhum valor cultural. E continuei psicografando. No ano de 1962... os espíritos disseram, agora nós vamos reunir essas mensagens e vamos publicar em um livro, que aconteceu no dia 5 de maio de 1964, e nós lançamos no Ministério da Fazenda, no Rio de Janeiro, o primeiro livro, que se chama Messe de Amor. A partir daí as mensagens continuaram, foram chegando espíritos novos, e hoje eu consigo psicografar 5, 6 livros simultaneamente. Estou psicografando neste momento 6 livros de autores diferentes. Graças ao computador, que é uma benção, eu psicografo a lápis. É ainda tradicional. Mas logo depois eu digito, porque eu carrego uma mala de papel, de lápis e de apontadores. Já sugeri aos espíritos, por que vocês não escrevem diretamente no computador? Porque me facilitava muito. Eu tenho um trabalho dobrado. E a minha mentora diz, não, senhor, o senhor não merece muita folga. Vamos escrever a lápis, corrigimos e o senhor digita depois para aprender a trabalhar com disciplina. Já estou acostumado e então vamos produzindo. Assim saem os livros. Divaldo, no primeiro bloco foi abordado e foi comentado com as perguntas a questão da individualidade e as questões do indivíduo no que diz respeito à busca da sua felicidade. E eu queria propor um outro tema aqui, que seria no que diz respeito ao aspecto do coletivo, né? A humanidade, desde que começou a desenvolver, o homem, desde que começou a desenvolver o seu cérebro, as suas habilidades e a manejar
os materiais da natureza, desde que saiu da caverna até hoje, na sua análise, nós estamos melhorando, estamos piorando, né? E se seremos melhores no futuro do que somos hoje? Qual é a análise que o senhor faz disso? Do ponto de vista tecnológico, do Homo habilis ao Homo technologicus, nós podemos averiguar que houve uma evolução de natureza intelectual muito grande. Graças à tecnologia de ponta e às ciências, nós atingimos o clímax do conhecimento, as galáxias e as micropartículas. Nada obstante, do ponto de vista moral, não houve um processo de evolução ética como seria de esperar-se. O desenvolvimento moral, afirmava Huberto Roden, um grande espiritualista brasileiro, aliás, catarinense. Ele foi sacerdote, foi pastor protestante e optou depois por ser livre pensador espiritualista. Ele dizia que o desenvolvimento cultural, intelectual, é como uma horizontal. Mas o desenvolvimento moral é como uma grande vertical na direção de Deus. As criaturas ainda não percebemos que a verdadeira felicidade não é apenas do conhecimento, mas senão do sentimento. E os espíritos traçam isso muito bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando falam do Cristo Consolador, os Espíritos nos dizem: espíritas, amai. Este é o primeiro mandamento. E instruí-vos, que é uma continuação. Para que o amor não se torne paixão, é necessário conhecer o sentimento. Não houve uma grande evolução, embora os direitos humanos, o respeito pela cidadania, as conquistas hoje sociológicas, as lutas da libertação da mulher, as lutas contra qualquer tipo de preconceito, são conquistas éticas extraordinárias. Mas os valores morais ainda não atingiram esse clímax. Nós vemos, por exemplo, a violência urbana, que é decorrência da violência individual, da violência doméstica, da violência de governos arbitrários, que não corresponde à expectativa de entidades e autoridades que desviam verbas, cometendo a pior violência, que é furtar o direito do cidadão para poder acumular fortunas em bancos estrangeiros, levando à miséria, que provoca uma reação da massa. Nós vemos a África angustiada. Eu estive lendo, aterrorizado, um relatório da FAO, a Organização Mundial de Alimentos, que tem sede na Itália. Nos próximos 10 anos devem morrer 800 milhões de pessoas à fome. Equivale a dizer, cada ano, 80 milhões de pessoas, metade da população do Brasil, morrendo à fome. Mas isto não é tão lamentável. Os que sobreviverem estarão tão danificados, tão desestruturados, que nós temos quase 1 bilhão de miseráveis. Numa sociedade que se permite guerras como a do Iraque, que se permite as guerras fronteiriças, que gasta $1 milhão em 10 minutos numa guerra infame, dizia Allan Kardec, numa sociedade em que alguém passa fome, deveríamos ter vergonha de viver nela. Não que eu censure o comportamento das dignas autoridades. A nossa colocação aqui é filosófica, sociológica, não é dirigida a ninguém, mas é uma análise. Por que nós ainda optamos pela violência quando podíamos optar pelo amor? Aliás, a doutora Maria Montessori, a grande pedagoga, em um discurso que ela fez em Copenhague, na Dinamarca, em 1937, quando ela foi convidada para falar sobre a paz, ela disse o seguinte: eu que sou educadora, proponho que se invertam esses valores da guerra na construção de uma infância feliz. Logo depois veio a Segunda Guerra Mundial, desmentindo os valores de Montessori. Então, hoje nós temos que investir na coletividade através de uma sociedade individual feliz, a família. A família desestruturada, os indivíduos negociando prazer, transferindo os deveres do lar para a escola. A escola não educa, a escola instrui, o lar educa. Então, o Espiritismo hoje vem conclamar que a sociedade feliz já está começando pela nossa conscientização. E foi Allan Kardec quem elaborou o seguinte pensamento: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Seria a nossa proposta para a sociedade. Cada um de nós tentar ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e isto no indivíduo, como célula, irá resultar no coletivo como órgão, na sociedade como sendo a organização mundial. Você falou em conscientização.
Seria dizer que o homem atual, ele está com a consciência anestesiada, ele está deixando de pensar como este ser transpessoal, como esse ser que é atemporal. Enfim, o homem esquece que tem alma, o homem esquece que tem uma estrutura, que veio de vidas passadas e que vai a vidas futuras. É por isso que deixamos de agir, na verdade, de pensar de forma mais consciente diante dos atropelos do nosso dia a dia? Sem dúvida. Há um histórico antropológico. Nós ainda somos mais instinto do que razão. Essa nossa herança animal de alguns 500 milhões de anos enfrentam esses 500 milhões de anos apenas 100 mil anos do homem de Neandertal, quando começam a ter as primeiras manifestações da inteligência, do sentimento, quando começa a surgir a razão, por volta de 60 mil anos, a lógica do discernimento, apenas 10 mil anos. Então, nós somos mais instinto do que sentimento. Primeiro reagimos, autodefesa, para depois agir, lógica de conduta. Então, Allan Kardec perguntou aos espíritos, na questão 742 do Livro dos Espíritos, por que a guerra? Que pergunta fantástica. E eles responderam, por causa da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem e o desgoverno das paixões. Então, nós ainda estamos desgovernados pelas paixões. Temos muito verniz social, muita cultura intelectiva, mas poucos valores éticos. Não aprendemos a renunciar. O ego predomina sobre o nosso self. Primeiro eu, depois os meus. E então, dentro desse tormento, nós ainda não valorizamos o ser que somos, mas a pessoa que estamos. Não nos demos conta de que a vida, por mais longa, é muito curta. Eu tenho 81 anos de idade. E esses 81 anos, quando eu recuo na mente, parece-me que foi ontem que eu nasci. Às vezes eu duvido que tenho essa idade toda. E recorro aos documentos, mas será? Porque foi tão rápido, depois que passa. Então, felizmente, eu me dei conta há muito tempo, mas muita gente não. Então, não, esse negócio de alma é uma coisa para idosos, para pessoas místicas, e vai deixando. Enquanto isso, o tempo está passando. Diria melhor, diria como Bergson, ele está passando pelo tempo, porque o tempo é inalterado. Ele é que passa, nós é que passamos pelo tempo. Então, realmente, é a ausência de Deus. Eu me recordo de um autor inglês, um filósofo, chamado Thomas Hardy. Há 250 anos ele cunhou este pensamento. O homem moderno perdeu o endereço de Deus. Há 250 anos. Hoje eu digo, o homem moderno está extraviado em relação a Deus. Mas é um fenômeno sociológico. Porque já há um outro lado, há ânsias de saber. Vemos nas academias a busca, as neurociências, dizendo Deus é um fato de laboratório. A psicologia transpessoal, o espírito, é uma realidade. Então está havendo uma mudança. E espero, confio, que logo mais estejamos no patamar de paz, no patamar melhor do que este que vivemos. Bem, nós percebemos na sua biografia, Divaldo, a presença do espírito de Joana de Ângeles. Como foi essa experiência e como foi esse contato, já que nós percebemos que vieram novas mensagens assinadas por diversos espíritos, entre eles de Joana de Ângeles, que durante muito tempo apresentava-se como um espírito amigo e ocultando-se até o momento de se identificar. Por quê? Olha, é até humorístico. Porque na nossa santa ignorância, ser médium para nós era um tormento e era fascinante. Fascinante porque eu vi o espírito dizer, olha, eu estou vendo isso, aquilo, a pessoa dizer, nossa. O senhor via? Vejo. Vê. Na época, a Joana... Via. E então, eu dizia, meu Deus, mas esse negócio é verdade. Mas logo me vinha o conflito. Não, não pode ser verdade, como é que um morto aparece? E eu via um espírito e eu perguntava, e você quem é? Chama-me um espírito amigo. Muito bem, eu achei aquilo fantástico. Mas aí eu me envolvi no movimento espírita e as pessoas diziam assim, Divaldo, meu guia espiritual é fulano de tal, meu guia é beltano de tal. E eu não tinha guia, eu me sentia desguiado. Então um dia eu perguntei ao espírito, quem é meu guia? O espírito disse, teu guia é Jesus.
Eu não gostei. Porque eu queria um guia para mim. E Jesus era o guia de toda a humanidade. Eu digo, não, mas Jesus é um guia coletivo, eu quero um assim para mim. O Espírito sorriu da minha estupidez. E eu fiquei insistindo. Nós tínhamos a Mansão do Caminho. Quando chegou uma senhora de um estado muito progressista, e ela se dizia espírita e se dizia médium. Ora, as pessoas dizem-se, o que não quer dizer que seja verdade. Mas ela era muito perturbada e foi brincar com as crianças e criou muitos problemas para nós. E quando ela veio, ela olhou para mim e perguntou, senhor Divaldo, quem é o seu guia? Eu me senti humilhado, porque eu não tinha guia. Eu disse, olha, eu não tenho guia, não, senhora. Ela me respondeu assim, eu sou guiada por São Francisco de Assis, por Santa Rita de Cássia, Santa Rita dos Impossíveis, e as 11.000 virgens. Eu fiquei humilhadérrimo. Digo, meu Deus, essa senhora é tão desequilibrada e tem tanto guia. E eu que sou equilibrado, não tenho guia nenhum. Nessa noite, quando o Espírito me apareceu, eu digo, mas não está certo. Essa senhora é uma desequilibrada. Tem tanto guia. Eu não fumo, não bebo, tenho uma vida moral saudável e não tenho guia. O Espírito sorriu. E disse, Divaldo, para conduzir um trem dessa natureza precisa de muito guia, porque é um trem desastre. Tu não necessitas. Mas chama-me Joana. Eu digo, mas achei o nome muito popular. Eu queria um guia assim com nome estrangeiro. Eu havia assistido um filme chamado O Morro dos Ventos Uivantes. E uma das personagens era Heathcliff. Eu achei o nome muito bonito, né? Pessoa do interior com o nome desse, digo, meu primeiro filho vai ser chamado Heathcliff. Quando ela me disse que meu guia era Joana, eu digo, meu Deus, que coisa popular. Ela percebeu meu pensamento e disse assim, chama-me Joana de Ângeles. Eu achei o máximo. Né? Mas era um pseudônimo. Pela minha imaturidade, ela teve a ternura de não me deixar comprometer-me. Posteriormente, ela me contou a sua experiência. Eu estava na Cidade do México, em 1969, no Congresso Internacional, quando ela me disse, vai a San Miguel Nepantla, aqui perto de Cuernavaca, nós vivemos ali. Então eu pedi uma pessoa, um engenheiro que me filmava, e ele se prontificou levar-me ao lugar. Existem hoje as ruínas do que foi uma antiga fazenda. E ali nasceu a célebre Juana de Asbarre, que no convento recebeu o nome de Sor Juana Inés de la Cruz. Uma personagem notável da história do México, poetisa, a primeira feminista das Américas, uma mulher extraordinária. Então ele disse, olha, Divaldo, nós vivemos aqui no México, no fim do século XVII para o século XVIII. Eu fui Juana Inés de la Cruz. Mas eu fiquei tão contente. Eu que pensava que tinha sido apenas brasileiro, né? Assim, um tupi-guarani, qualquer coisa. Digo, nossa, já estive no México. Era infantilidade. Posteriormente, ela me narrou outras experiências, outras comunicações, mas ela manteve o pseudônimo Joana de Ângeles. Tudo bem. Você veja que a própria Moeda, né? A Moeda É uma personagem ela notável do teatro. Tá aí consegue tirar a imagem a aqui, moeda aí, Vitor? que eu ganhei de uma mexicana de volta, inclusive. Ela era chamada a monja da biblioteca. No século XVII, no fim, a sua biblioteca tinha 5.000 volumes. E a Madre Superiora, que mantinha uma certa antipatia por ela, por ser intelectual, entrou em choque. E ela então doou a biblioteca. E foi uma cena patética, shakespeariana, porque ela tirou sangue e assinou a doação com o próprio sangue. E foi lavar o convento, cuidar dos pestosos, quando se contaminou e morreu. Ela teve também uma experiência no Brasil. Sim, como Madre Joana Angélica Maria de Jesus. Joana Angélica Joana de Jesus na Bahia. Na Bahia, ela foi mártir da independência. Inclusive a Bahia tem uma data reservada para essa... É a data da independência da Bahia, que não foi a mesma data da independência do Brasil. A independência da Bahia foi em 2 de julho de 1822. Que ela defendeu Ela defendeu a porta do convento e um soldado trespassou-a com uma lâmina. Isso. Porque eles quiseram invadir o convento para molestar as monjas, e ela veio à porta e disse, covardes, somente entrareis por sobre o cadáver de uma mulher. O soldado veio e trespassou-a. Ela arrastou-se e morreu logo ali ao lado. Nós somos cristãos. Jesus é o nosso modelo e guia. Por que ainda se passaram 2008 anos e ainda nos debatemos, sofremos, fé vacilante? Por que Cristo ainda não introjetou no homem?
falta no indivíduo este clima psíquico de abrir-se ao amor. Jesus é o protótipo do amor. Essa resposta na colocação de que o nosso modelo e guia foi feita por Kardec, conforme nos lembramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos. É tão linda a pergunta. Qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de modelo e guia? E os Espíritos respondem em um dissílabo: Jesus. É a resposta mais sintética da filosofia universal. E Allan Kardec comenta Jesus. Jesus histórico é uma personagem deslumbrante. Mesmo que não tenhamos nenhuma vinculação religiosa, o homem Jesus, na opinião de Ernesto Renan, o grande acadêmico imortal pela Academia de Letras de França, foi tão notável que dividiu a história. Todos os vultos nasceram na história. O nascimento de Jesus divide os fastos antes e depois dele. E Renan, quando apresentou a sua tese no dia 22 de fevereiro de 1862, no Collège de France, ele estava escrevendo a vida de Jesus, ele abalou a cultura francesa, porque ele começa com uma frase: Jesus é um homem extraordinário. Ele coloca de propósito homem, para demitizar Jesus, que era tido como Deus. Jesus é um homem extraordinário. Causou frisson nas galerias. E ele perdeu a cátedra na Universidade de La Sorbonne, porque ele era catedrático de hebraico. Ele quebrou a tradição do dogma da Santíssima Trindade. Então, para nós, Jesus é o homem. Aquele homem que desenvolveu o sentido crístico, que atingiu a perfeita vinculação com Deus, o espírito perfeito. Então, do ponto de vista histórico, ele é o maior vulto da humanidade. Uma psicanalista alemã, a doutora Hannah Wolff, considerada a maior psicanalista do século XX, ela se equiparava a Anna Freud, a filha de Freud. Ela diz assim: Jesus é o maior psicoterapeuta da humanidade. Já outra definição, porque todo psicoterapeuta pede para que o paciente conte seus sonhos, para eles fazerem as associações, para entrar no inconsciente. E Jesus olhava o doente e sabia. Eu digo, Jesus foi o melhor psicólogo, porque todo mundo lhe pedia qualquer coisa e ele nunca atendia. É a mais moderna técnica da psicopedagogia. A gente faz uma pergunta e o outro responde perguntando: Senhor, cura-me. Tu crês que eu te posso curar? E isso é fantástico. O paciente dizia: creio, que ele tornava-se receptivo. E ele curava, porque ele não arrancava a enfermidade, ele desenvolvia entre os neurocomunicadores, os neuropeptídeos, uma mudança psicológica e o indivíduo refazia-se. As pessoas diziam: Senhor, se tu quiseres, eu ficarei curado. Ele: e tu crês? Creio. Já havia uma predisposição. Que psicólogo notável, mas para nós medeia uma distância quase abissal, porque ainda estamos muito envolvidos no imediatismo. Jesus é uma promessa de bem-estar plena e nós não estamos preparados para investir sem ter o lucro imediato. Mas já existem quantos exemplos? Chico Xavier, a tudo renunciou para servi-lo. Madre Teresa de Calcutá, o Papa João Paulo II, este homem extraordinário, que eu considero um dos maiores exemplos de perdão do século XX. Ele foi ao cárcere Regina Shelley para perdoar o homem que lhe detonou várias balas. É um exemplo da grandeza de Jesus. Ele era um mariólatra, adorava Maria, sem desprezar Jesus. Então Jesus ainda foi vivido por nós, porque, de alguma forma, algumas religiões, embora respeitáveis, engessaram-no no dogma. Outras religiões fizeram ou fazem dele um motivo de aliciamento econômico. Jesus salva. Jesus, através do arrependimento, dá o reino dos céus. Um negociante que vende o reino dos céus por miseráveis moedas terrestres. Pague o dízimo e você entra no reino dos céus. Meu Deus, pague a sua dívida a Deus. Ninguém tem dívida para com Deus. Deus é o Senhor do universo. Então as mentes lúcidas não aceitam isto. As pessoas que anelam uma psicologia profunda afastam-se desse tipo de Cristo, porque é um Cristo falso feito à nossa imagem. Então o Espiritismo hoje resgata esta figura de Jesus, o homem psicológico, sociológico, psicoterapeuta, o companheiro que está conosco no meio das ruas.
Palavras do orador espírita Divaldo Pereira Franco, nosso convidado especial do programa Itapuã em Debate de hoje. No próximo e último bloco, nós continuamos debatendo, conversando e conhecendo um pouco mais dessa figura fantástica de Divaldo Pereira Franco. Até já.